meus pais só ficaram juntos porque a minha mãe engravidou de mim. Não entendo como meu marido é tão parecido com o meu pai. Sempre tive professores que gostei muito e achava as professoras tipo uma segunda mãe para mim. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Curados para Curar. Eu sou a psicoterapeuta Michele Jardim, mãe, esposa e discípula apostólica da comunidade de louvor e adoração Emanuel. E a cada terça-feira, ao vivo, estamos aqui juntos, trazendo um tema da psicologia, de relacionamentos, para que você identifique onde você se encontra talvez ferido no seu emocional, no seu psicológico, e comece a caminhar rumo à cura emocional. Porque aqui no programa Curados para Curar, nós acreditamos que quando você se cura, você cura tudo ao seu redor. Você se torna um instrumento de cura também para outras pessoas, principalmente as pessoas que convivem com você dentro de casa, que é a primeira igreja que Deus quis constituir, a igreja do lar. E assim, imagina, você sendo curado e podendo também curar seus filhos, sua esposa, seu esposo. É assim que nós cremos que Deus vai realizando a sua obra. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Comunidade Emanuel e ainda não acompanha nossas redes sociais, fica aqui o meu convite. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal do YouTube da Comunidade Emanuel. Siga nossas redes sociais. Nós somos muito ativos no Instagram, no Facebook. E nos acompanhe nossos eventos. Você também é bem-vindo a estar conosco aqui presencialmente nos nossos eventos, como amanhã à noite, às 20 horas. Nós temos, toda quarta-feira, o grupo de louvor e adoração, com pregações, com momentos de louvor, onde você pode receber uma oração, receber um abraço, como se fosse o abraço do próprio Jesus em você. Eu muitas curas recebi através dos abraços no grupo de louvor e adoração. E estou aqui hoje, para ser um instrumento de cura também para a sua vida. Então participe dos nossos eventos. Para os jovens, esse final de semana nós vamos ter um evento maravilhoso chamado Worshipers Conference, que é um evento que é destinado aos jovens, mas também os jovens há mais tempo, como eu, meu esposo, estaremos aqui desfrutando desse momento com Deus. Teremos a participação da comunidade Colo de Deus, que é uma bênção para a igreja. Então, se você ainda não sabia desse evento, inscreva-se que ainda dá tempo. Acompanhe também a nossa programação do nosso canal no YouTube, a gente carinhosamente chama de TV Emanuel. E se você permanecer até o final do programa, você será presenteado com vários momentos, onde nós vamos adentrar no seu coração, onde você pode olhar para dentro de você e receber também cura emocional em cada círculo do amor, que é o nosso assunto de hoje, cada círculo do amor que a gente for percorrendo no programa de hoje. É importante lembrar, em todos os programas a gente lembra disso, porque é muito sério tratar do emocional, do psicológico das pessoas. E é muito importante ressaltar que o conteúdo deste programa é apenas uma gotinha, se comparado ao oceano da alma humana, e não substitui a psicoterapia.
é apenas um despertar que trará uma porção de cura para a sua vida, se você se abrir a essa cura, é lógico, né? E também é importante salientar que a terapia não é apenas para tratar doenças emocionais e psicológicas, mas também para promover expansão de consciência, evolução e inteligência emocional, que é uma habilidade de lidar com as próprias emoções de modo que elas tragam benefícios a você. Por isso é importante lembrar, busque terapia, busque ajuda terapêutica, procure a comunidade Emanuel, com certeza quem lhe atender vai lhe direcionar, então, para um psicoterapeuta adequado e mais perto de você. O Salmo 147, versículo 3, nos diz assim: Ele, Deus, cura os corações atribulados e enfaixa suas feridas. E é isso que o Senhor pretende realizar no programa de hoje, assim como em todos os programas. E hoje nós queremos conversar sobre o amor, sobre cada círculo que percorremos, que o nosso amor percorre durante a nossa vida. E esse é o ano da multiplicação, cujo lema é: tudo que você semear, frutificará. Tudo que você compartilhar, Deus multiplicará. E é isso que nós queremos. Eu quero orar com você essa noite. Vamos orar? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que desde o princípio ordenaste, frutificai e multiplicai-vos. Firmada na tua palavra e na tua promessa, consagro esse ano de 2023 como o ano da multiplicação. Multiplica, Senhor, a tua unção e o teu poder sobre nós. Multiplica, Senhor, a santidade e a paz em nossas famílias. Multiplica a saúde e a prosperidade em nossas vidas. Multiplica as vocações, especialmente missionárias, na tua igreja. Eu profetizo, em nome de Jesus, tudo que eu semear, frutificará. Tudo que eu compartilhar, Deus multiplicará. Amém. Amém, amém. Isso nós queremos agradecer, né? Oh Deus, muito obrigada por nós estarmos aqui mais uma noite, Senhor, falando de um campo tão caro ao Senhor, que é o nosso emocional, a nossa alma. Quanto da palavra de Deus fala sobre a alma, Senhor. E hoje nós vamos conversar, Senhor Jesus, sobre os 5 círculos do amor. Sobre como o nosso amor vai se expandindo ao longo da vida. E como nós podemos trilhar esse caminho de forma saudável, com relações saudáveis, Senhor. Trazendo o melhor de nós e também colhendo das pessoas o melhor que elas têm a oferecer, sem cobranças, sem reclamações, mas agradecendo pelo que cada um pôde oferecer, pelo que cada um pôde deixar disponível. Amém. E eu quero manifestar aqui a minha gratidão à equipe de produção, né, que a cada terça-feira separa esse tempo para que esse programa possa acontecer. Meu muito obrigada a cada um da comunidade de vida que está comprometido com a transmissão deste projeto que é a TV Emanuel. Já está no seu 2º ano, né, e que cada vez mais vai ficando, através de você, do seu compartilhamento, vai ficando cada vez mais conhecida e se tornando um instrumento de cura para outras pessoas também, para pessoas que estejam necessitadas. Nós da comunidade Emanuel procuramos servir a vida das pessoas com amor,
promovendo ações de saúde física, mental, emocional e espiritual aos mais necessitados. E sua contribuição financeira é muito importante para que isso continue sendo possível. Então, sempre lembre que tudo o que você contribui com a comunidade vai chegar em alguma pessoa que esteja necessitada de ajuda. E isso faz muito bem ao coração, né? Essa alegria em dar a quem não pode retribuir. Então, desde já, o meu muito obrigada por toda a sua colaboração a esta obra de Deus. Quero também manifestar a minha gratidão às empresas parceiras do programa, Mariane Modas, de Campo Bom, que sempre me veste, né, com os melhores looks, o melhor figurino aí para o programa. Estúdio G Hair, de Campo Bom, que me produz cabelo, maquiagem para o programa também. Simucinos, a livraria aqui em Novo Hamburgo, ao lado da Catedral, né, que nos cedeu esta linda imagem de Santa Teresa de Jesus. Então, nosso muito obrigada aí a vocês. Lumearte, de Campo Bom, e loja Lambi Lambi Mix, de Campo Bom, que nos ajudam na decoração do cenário do programa. Então, vamos lá, né, já. Então, passamos, né, por essa introdução e agora eu quero trazer o versículo que vai nos iluminar no dia de hoje, que vai nos trazer a luz de Deus para o tema de hoje, que é a primeira carta de João, no capítulo 4, versículos do 7 ao 8, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, com essa linda palavra, nós queremos pedir a intercessão de Santa Teresa d'Ávila, mestra do autoconhecimento. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. E sentar aqui para nós conversarmos a respeito deste tema, que é um tema da visão sistêmica, né? Que também está atrelada à psicologia sistêmica, que é uma das áreas que a psicologia estuda. Que são os círculos do amor. Não são as 5 linguagens do amor, como o pessoal está acostumado, né? Aí a propagar, né, as linguagens do amor. O que eu gosto mais, né? Atos de serviço, toque físico, né? O pessoal aqui na comunidade comenta bastante sobre as 5 linguagens do amor. Então, antes da gente começar, eu quero ver quem é que está conosco aqui. Eu quero agradecer também ao público que nos acompanha, né, pela maravilhosa audiência que tivemos na terça-feira passada, né, onde meu convidado era o nosso amado Padre Marco, né? Como ele é amado, como as pessoas gostam de ouvi-lo, né? Eu também amo ouvi-lo. Foi um programa emocionante. Então, recomendo que você, se não assistiu, assista, né, o programa. Se chama O Ser Humano Dentro da Batina. E esse programa deixou um gostinho de quero mais para um outro dia a gente conversar, né, sobre um outro aspecto aí do ser humano sacerdote, né, do ser humano padre. O que ele passa, o que ele enfrenta, porque, olha, o tempo do programa, né, as 2 horas do programa foram pequenas, perto de tudo aquilo que a gente queria conversar
a respeito do coração desse sacerdote que nós amamos, né? E eu quero cumprimentar aqui a Ana Paula Bueno, minha querida, boa noite. A Margarida Port também, dizendo boa noite, Michele, e a todos, povo de Deus. Boa noite, Margarida, seja bem-vinda. E o que nós vamos conversar nesta noite, né? Sobre os círculos do amor. Como o amor se expande na nossa vida. Como o amor, por isso que são círculos, né? Porque começa um círculo pequeno, né? Só em volta aqui na nossa, na intimidade, e depois a gente vai passando para mais uma camada, que é um outro círculo. Imagina que você está dentro de um pequeno círculo. Aí depois a gente coloca mais uma camada circular, né? Desenha um círculo por fora desse, né? Imagina. E assim vai. São 5 círculos onde a nossa vida vai indo para fora. É onde a gente vai indo para a vida. Onde a gente sai, né, da esfera doméstica e vai em direção à vida. Então eu quero começar aqui a nossa conversa com um parágrafo aqui do Bert Hellinger, que é o psicoterapeuta que desenvolveu a teoria das constelações familiares, que envolve psicologia sistêmica, né? Tem uma outra parte que é a visão sistêmica, que não está ligada à psicologia sistêmica, né? E que cada vez mais as constelações familiares estão, né, se expandindo no Brasil e no mundo com a sua teoria. E uma teoria que faz aí um sentido maravilhoso para a vida da gente quando a gente consegue entender como ela funciona. E eu utilizo dessa teoria no meu trabalho. Eu não sou consteladora familiar, porque eu não trabalho com a terapia da constelação em si. Mas eu aplico uma porção da teoria, dos princípios da teoria e das soluções que ela traz. Aplico aqui no programa, aplico nas sessões do programa de terapia, de mentoria terapêutica, Curados para Curar, também se chama assim a minha mentoria terapêutica, que eu realizo com os meus pacientes, tanto a parte teórica, quanto o que a gente chama de mergulho na alma, que é um momento parecido com voltar na infância, né? Como uma regressão, só que é uma regressão consciente, né? São exercícios de respiração consciente, onde nós vamos solucionar ou buscar, né, a conclusão de algumas coisas que estão em aberto no nosso passado. Isso inclui traumas, inclui abandonos, inclui uma série de coisas que não ficam concluídas dentro das nossas memórias. E através da respiração e através da teoria da constelação, a gente vai, então, trazendo as soluções para os pacientes e eles vão retomando inclusive sua saúde física, retomam a vida, né? Passam a ter uma vida mais feliz. Muitos testemunhos, né, de pessoas, por exemplo, que tinham alguns problemas físicos, algumas doenças até, e essas pessoas conseguem se recuperar a partir do momento que concluiu algo no seu passado. Então, é muito lindo a gente ver os efeitos, né? Muito emocionante a gente ver os efeitos dessas terapias que são tão importantes aí na vida das pessoas, né? Na vida dos nossos pacientes, das pessoas que nos buscam aí, porque elas estão num sofrimento, né? Sofrimento emocional, sofrimento psicológico.
Então, o que diz essa fala do Bert Hellinger, né? Ele diz assim: a tarefa da terapia é a de expor a forma como a criança ama. Preste atenção nisso. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando esse amor vem à tona, a criança já não pode amar dessa forma cega, pois vê, por exemplo, que a sua mãe, por quem está disposta a sofrer, não quer isso, porque ela também ama a sua criança. E então a criança pode largar as ideias que atavam o seu amor. Bert Hellinger. Então, nós chamamos de amor cego, esse amor que se sacrifica, esse amor que ama de uma maneira adoecida, que quer salvar os pais, né? Geralmente é da criança pelos pais, então quer salvar a mãe, quer salvar o pai, quer tirar os pais de uma determinada situação. Isso tudo nós chamamos de amor cego, tá? É um amor adoecido, é um amor que não vê o outro como um indivíduo. É um amor que acaba migrando para a soberba, para o orgulho. Porque quando eu quero salvar o outro, eu acabo dando a ideia de que o outro não é capaz de se salvar sozinho, de sair de uma situação que a própria pessoa se envolveu. Tá? Então, é importante a gente ter em mente que os círculos do amor é uma forma lúdica, né? Uma forma didática que o Bert achou de nos explicar como o amor durante a vida vai se expandindo, como o amor que existe dentro de cada um de nós. Então, os círculos do amor, eles vão falar, por exemplo, de mim, Michele, né? Como o meu amor, desde que eu nasci, foi se expandindo em direção à vida, em direção ao futuro. Certo? Então, o amor, ele vai se expandindo e vai abrangendo novos assuntos, novas esferas, e sendo cada vez mais amplo. Essa percepção implica em como o amor flui em nós, e essas são as nossas raízes no amor. O posicionamento ideal, qual que seria? É olhar para tudo isso e agradecer. Agradecer por cada círculo, cada esfera onde eu pisei, onde eu estive, onde eu vivi. Porque a vida foi possível nesse contexto que tudo ocorreu. Tem uma frase na constelação que é assim, é uma frase de concordância, porque na constelação, para a gente solucionar algo, não se trata de aceitar, porque quando eu aceito, eu me coloco maior do que o outro, né? Eu aceito a minha mãe, olha a soberba que tem dentro disso, né? Eu aceito a minha mãe como ela é. Eu aceito meu pai como ele é. Entende? Existe uma grandeza em, tá bom, eu sou maior, eu te aceito, tá? Então, nós não trabalhamos com aceitar. Porque enquanto a pessoa está nessa postura de aceitar, ela não vai conseguir tomar os pais, né? Tomar o amor dos pais com tudo que lhes constitui. Tomar os pais como eles são completamente. Tomar absolutamente tudo dos pais. A parte boa, a parte ruim, a parte que eu quero me inspirar, a parte que eu quero fazer diferente. Então essa pessoa, ela está na soberba, ela não consegue fazer esse movimento, ela não consegue ser grata, porque ela está olhando apenas a falta. Então, na teoria da constelação, a gente trabalha com o concordar. Eu vejo e concordo.
Eu concordo com tudo que aconteceu. Foi como tinha que ser. E está tudo bem. Eu vou fazer o melhor daquilo que eu recebi. Né? A vida que eu recebi neste contexto, desse jeito, do jeito que foi possível. O amor dos meus pais eu recebi do jeito que foi possível receber. E eu me disponho, eu me comprometo a fazer o melhor deste amor que eu puder durante a minha vida. Entende? Então, é muito diferente de eu aceito os meus pais. Eu tenho que aceitar os meus pais, senão não vou prosperar na minha vida, né? O pessoal fala, porque já sabe que na teoria da constelação, o sucesso profissional, o sucesso financeiro está ligado a como eu trato os meus pais, né? Como eu trato a minha mãe, como eu trato o meu pai, né? Várias nuances da nossa vida estão ligadas aos pais. E aí o pessoal quer aceitar logo os pais, né? Para se ver livre e dizer, tá, eu aceito meu pai alcoólatra, eu aceito a minha mãe que, sei lá, que foi adúltera, eu aceito eles, tá, pronto. Já aceitei, agora posso prosperar, agora posso ter sucesso. Mais ou menos assim, né? As pessoas querem uma solução pronta daquilo que está atrapalhando a vida delas. E não é assim que funciona em termos emocionais. Porque precisa ser, o tomar os pais precisa ser algo de todos os dias. Como diz uma das minhas professoras, a gente tem que aprender a tomar os pais de canudinho. É o dia todo, goles e goles e goles do papai e da mamãe, para que a gente aprenda o que é gratidão. Então, abrindo um parênteses aqui, quando eu escuto as pessoas, esses dias converso muito com o Padre Marco, né? O Padre Marco, tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo, todas as minhas áreas, né, de atuação na psicoterapia, eu procuro deixar o Padre Marco sempre a par, né, para ele entender a forma com que eu conduzo os atendimentos, né? Até para a gente entender os resultados desses atendimentos. E ele é uma pessoa muito inteligente, então ele está sempre buscando aprender um pouco de tudo. E também, né, atende, faz direção espiritual, atende confissões, então é importante que também ele conheça isso. E a gente conversa muito, né? E um dia eu conversava com ele a respeito do aceitar Jesus. Sempre a pessoa, né, quando vai testemunhar, ou às vezes vai à igreja, diz assim, aceita Jesus, né? Ou, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida foi diferente. E eu dizia para o Padre Marco, né, nossa, aceitar Jesus, Padre, como assim, né? Que soberba está presente nisso, né? Diante da grandeza de Jesus, que é Deus, que é Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem sou eu na fila do pão para aceitar Jesus? Né? O que eu quero é conhecê-lo e entregar minha vida para Ele. E concordar com tudo que Ele decidir sobre a minha vida. E o Padre Marco me dizia assim, minha filha, tanto Jesus se fez pequeno, tanto ele se reduziu a um pedacinho de pão, tanto ele se fez pequeno, humilhou-se, como diz a palavra, né, até a morte de cruz, que ele mendiga o nosso amor, né? Que ele pede, me aceita a salvação que eu te entreguei, que eu deixei disponível para você. Aceita-me. E isso constrange, né? Porque quando a gente percebe, talvez uma pessoa que não conheça esse conceito, né? Talvez essa pessoa vai dizer, eu aceitei Jesus, ou achar que ela precisa aceitar Jesus mesmo. Talvez ela nem se dê conta
sei lá, do escândalo que é isso. Mas quando a gente percebe o que Jesus fez e o que Ele está pedindo, né, para que nós aceitemos Ele, meu Deus do céu, tudo fica nítido, né? Tudo se explica. Mas vamos adiante, que eu tô mergulhando demais, talvez você não consiga acompanhar a profundidade disso que eu tô tentando explicar. Então, voltando aqui, né? A nossa vida, ela vai se expandindo em círculos, em camadas, em fases, em etapas, como você queira chamar. O Bert chamou de círculos, tá? E vai ficando mais amplo. E essa percepção, na verdade, ela não é externa. Eu vou caminhando com o meu amor de um círculo para o outro, né? Pulando como se estivesse pulando a amarelinha. Não. Esse conceito que eu estou trazendo hoje, né, dos círculos do amor, ele explica como o amor flui em nós. E quais são as nossas raízes no amor, que lá adiante nós vamos precisar perceber isso, né? Como eu amo. Se lá no programa da identidade, lá no ano passado, eu fiz um programa com o nome Identidade. Porque as pessoas tinham muita dúvida sobre a construção da identidade, a individuação, né? Eu me tornar um indivíduo e propósito, né? Como saber o meu propósito, saber quem sou eu. Então, eu fiz esse programa. E o resumo do programa é que quem eu sou? Qual é a minha identidade? Eu sou o amor que eu deixo disponível para o outro. No frigir dos ovos, todo o caminho que a gente percorreu, então recomendo que você assista, né, para entender da onde que eu tirei isso, né, e quais os teóricos que trouxeram isso, né, que vem da psicanálise. Eu sou o amor que eu deixo disponível para o outro. Então essas são as nossas raízes, né? Como eu amo, como o amor flui em mim. O posicionamento ideal, então, é olhar para tudo isso e agradecer, que é o exemplo que eu dei, porque a vida foi possível no contexto que tudo ocorreu, seja esse contexto mais leve ou mais pesado. Se ao olharmos para dentro de nós, não vemos, por exemplo, raízes profundas, se você está me acompanhando, olhar para dentro de você hoje e não ver raízes muito profundas, não se preocupe, tá? Nós podemos criar essas raízes a partir de nossas próprias ações. Porque hoje nós somos adultos e nós podemos olhar para a nossa criança interior e podemos, nós como adultos, abraçar essa criança. Nós não dependemos mais do abraço dos nossos pais lá da infância. Porque nós já somos adultos capazes de abraçar a nossa criança interior, de cuidar dela, tá? Essa criança interior são as nossas memórias. Então a gente pode criar raízes profundas em amor a partir das nossas próprias ações. Por quê? Porque a vida já te foi dada. A vida já nos foi dada, a vida já me foi dada. Já recebi a vida, já estou aqui conversando com você, você aí assistindo, participando aqui comigo. Você já recebeu a vida, eu já recebi a vida, nós já recebemos a vida. Ela já nos foi dada e nós podemos usar de
toda a nossa potência para criar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós desejamos. Só que às vezes a gente fica preso lá numa memória da infância, onde, meu pai nunca me deu tal coisa. Meu pai nunca me disse tal coisa. Nunca ouvi do meu pai um eu te amo. E essa escassez que permanece na minha memória vai prejudicar o amor que eu deixo disponível para o outro e de tomar do outro o amor, do amor que ele deixa disponível também. Porque aí eu não vou achar suficiente o amor que o outro deixou disponível para mim. Não vai ser suficiente. E daí eu vou achar pouco. E daí eu vou reclamar que eu dou mais do que o outro me dá. Entendeu? Existe diferença entre dar e receber. A gente tem isso mais comum, né? As pessoas trabalham muito nessa comunicação do dar e o receber. Na constelação familiar, a gente lida com o princípio do dar e tomar. Entende? Por quê? Porque o receber é passivo. Se eu dou esperando receber, eu tô ali passivo. Eu nunca vou conseguir ter uma atitude de ir ao encontro do outro e dizer: me ama? Preciso de um colo, preciso de um abraço. Ir lá e pedir. Isso é tomar do amor do outro. Só que a gente fica esperando receber. Daí vem as cobranças, porque às vezes o outro não se dá conta de dar. Entende? E aí eu fico dando sempre na esperança de receber. Então é importante você perceber como você está vivendo esses círculos de amor dentro de você. E vamos começar com o primeiro círculo. Primeiro círculo, imagina, né, eu vou dar um exemplo lúdico aqui. Imagina assim, que você ficar de pé, se você desenhasse um círculo em volta de você. O que vai dentro desse círculo? Vai você, sua mãe e seu pai. Esse é o primeiro círculo. Esse é o círculo que vai trazer à tona o que a gente chama de temperamento. Que aqui, por exemplo, na comunidade, o pessoal gosta muito de saber, né, o temperamento. A gente aqui segue, vamos dizer assim, a gente simpatiza mais com a teoria dos 8 temperamentos e não dos 4 temperamentos. Não sei se você já ouviu falar. Deixa eu ver como é que o pessoal tá ali no YouTube. Vamos ver como é que tá aqui. Escrevam, por favor, no chat se vocês já ouviram falar de temperamento. Se você sabe qual é o seu temperamento, já escreva aí. Eu sou colérica. Eu sou sentimental. Eu sou sanguínea. Sou sanguíneo. Sou melancólico. Você já ouviu falar disso? Se já, escreva aqui no chat qual é o teu temperamento. Deixa eu cumprimentar aqui o Cristiano dos Reis. Seja bem-vindo, Cristiano. A Dene Queiroz. Boa noite, Dene. A Neuza Galvão. Seja bem-vinda. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Coloque aqui, então, no chat, que depois eu quero saber. Estou curiosa para saber o temperamento de cada um de vocês. Então, esse primeiro círculo vai trazer à tona o nosso temperamento de criança. Por quê? O nosso temperamento, ele é construído na barriga da nossa mãe.
com o que a gente herda emocionalmente dos nossos antepassados e das experiências que eu tenho dentro da barriga da minha mãe. Então, se a minha mãe chorou, eu sinto tristeza. Se a minha mãe caiu, eu me assusto. As memórias que a minha mãe tem, embora eu não saiba, né? Embora eu não sei o que está acontecendo, mas como as emoções, elas são químicas que passam pelo corpo e também as emoções, elas produzem eletricidade nos nossos neurônios. Então, eletromagnetismo. Então, o pensamento produz eletricidade. As emoções são eletromagnéticas. Então, a carga dessas emoções são mais densas. Por isso que a gente percebe, sem a pessoa abrir a boca, que ela está com raiva, por exemplo. Porque a gente está vendo, a gente está sentindo a energia dessa pessoa. A energia de raiva dessa pessoa, tá? Ou a tristeza. Enfim, a gente sente, né? A energia das pessoas. Então, o temperamento, ele vai ser formado em mim, dentro daquilo que a minha mãe sentiu, dentro da comunicação dela com meu pai quando eu estava dentro da barriga, dentro daquilo que eu herdei dos meus antepassados, né? Lembrando que parte de mim já foi um óvulo dentro do ovário da minha mãe quando ela estava na barriga da minha avó. Então, são outras experiências químicas que esse óvulo recebe e que isso fica gravado, porque tudo fica gravado no nosso corpo, tá? Isso é de uma área da genética chamada epigenética, como as emoções andam de geração em geração, né? São transmitidas de geração em geração. Isso nos faz compreender muitas coisas, né? Tem pessoas que têm tristezas que são do nada, sabe? Não tem um motivo assim, mas eu sinto uma tristeza muito grande. Aí vai descobrir, a avó sentia uma tristeza muito grande, né? A bisavó, né? Então existe uma história para aquela tristeza existir. Então, o que tem nesse círculo, né? Esse primeiro círculo, que é eu, minha mãe e meu pai, ele abrange principalmente nós e os nossos pais. O que o Bert Hellinger vai falar sobre isso? Ele vai dizer assim: o primeiro círculo do amor começa com o amor recíproco de nossos pais, como um casal. Foi desse amor que nascemos. Eles nos nutriram, abrigaram e protegeram por muitos anos. Faz parte desse amor que amemos também os antepassados de nossos pais. Também eles, através de seus pais e avós, vincularam-se a um destino especial, assim como nós nos vinculamos ao seu destino. A esse destino, nós também assentimos com amor, né? Nós concordamos com amor. Então, olhamos para nossos pais e nossos antepassados e dizemos amorosamente a eles: obrigado. Este é o primeiro círculo do amor. Então, nesse primeiro círculo é quando eu entendo que a vida chegou até mim através de outras pessoas que fizeram a vida chegar até mim. É compreender que atrás de mim, por exemplo, eu como mulher, atrás de mim teve a fila das mulheres da minha família. Onde, assim como atrás do meu irmão, existe a fila dos homens da nossa família. E aí, olhando para trás da minha fila, eu vou ver a minha mãe, que fez a vida chegar até mim quando escolheu se apaixonar pelo meu pai, ter uma família. Aí, se eu vou olhar para
outra mulher atrás da minha mãe, a mãe dela, a minha avó. E aí entender qual foi a história da minha avó. O quanto trabalho, quanta necessidade ela passou para que a vida chegasse até mim. Quanta fome. Eu sei algumas histórias da minha avó, por exemplo, que quando ela teve o primeiro filho, ela não vivia com o meu avô. O meu avô descobriu que ela tinha o bebê quando o bebê já tinha nascido. Então, olha toda essa carga emocional passada para frente, né? Uma mulher que enfrenta uma gravidez sozinha, onde o pai da criança não sabe nem que ela estava grávida. Numa década, numa época de muito preconceito, né? Nós já estamos falando aí de anos, sei lá, anos 40, anos 30. Estou chutando aqui, né? Não tinha preparado esse comentário para fazer com vocês. Uma época, vamos pegar aqui, a minha mãe é de 56, dos anos 50. A gente vai ver assim, anos 40, anos 50, onde existia muito preconceito, imagina, onde quase não tinha serviço de um hospital para a mulher dar à luz. Ela dava à luz em casa, podia acontecer algum problema. E o meu avô, quando soube da minha avó, ela estava com o bebê nos braços, onde as duas, segundo a história que eu escutei, estavam tão magras. Quem me contou diz assim, era cor e osso, as duas. Então, passando fome, passando necessidade. Olha o custo que teve a minha vida, se a gente vai olhar por esse lado, né? E vai raciocinando aí com a tua história. Eu conto a minha história, mas para que você se conecte com a sua aí. Qual foi o preço pago para passar a vida adiante? Para passar a vida para frente? Né? E aí quando meu avô, então, soube, ele foi lá e buscou a minha avó para viver com ele. Isso foi a primeira filha. São 5 filhos. E a minha mãe é a caçula. Então, quanta história aconteceu, né? Quanta história de sofrimento. Quanta história, se a gente vai olhar as famílias, né? Quantos filhos perdidos. Às vezes falecia quando criança. Às vezes perdia durante a gravidez. Quantas lágrimas. Quantos sorrisos, quanto trabalho duro. Muitas vezes a mulher ela não trabalhava fora de casa, mas trabalhava na roça, trabalhava no serviço da casa, às vezes fazendo pão. A minha mãe me conta umas histórias assim que fervia o leite. E ela dizia, a minha mãe gostava da rapinha que fica douradinha quando ferve o leite na panela, né? E ela dizia assim, mamãe... Ela sempre chamou os pais de mamãe e papai. Minha mãe sempre... Eu não tive esse hábito. Mas a minha mãe sempre chamou os pais assim. Então ela dizia assim, mamãe, a rapinha do leite é minha. Ela dizia. Histórias assim, né? De pessoa fazendo pão, né? Amassava, sei lá, sovava quantos pães e assava. Isso vai um dia inteiro de trabalho. Né? O trabalho de casa... na época dos nossos avós. Então, qual foi o preço, né, pago? E os nossos bisavós? Qual foi o preço pago para trazer a vida para frente? Quanto trabalho passaram? Às vezes, por exemplo, famílias descendentes de escravos. Às vezes vai olhar lá para um bisavô, para um tataravô, dentro de um navio de escravos. Quanto sofrimento, quanta crueldade. Isso está gravado no emocional. Isso está gravado, isso vai passando de geração em geração. E isso precisa
ser olhado para que seja curado. Então, nesse círculo, é muito importante que a gente entenda o contexto no qual nós fomos concebidos. E algumas perguntas podem te ajudar, né, podem nos ajudar a entender o contexto em que nós somos concebidos. Por exemplo, perguntas: como se deu a minha concepção? Meus pais já eram casados? Estavam juntos quando eu fui concebido? Ou meus pais ficaram juntos porque a minha mãe engravidou de mim? Isso faz toda a diferença na motivação dos dois estarem juntos, entende? Isso vai fazer a diferença no teu emocional, de como você se vê no mundo, do nível de culpa que você carrega, às vezes pela infelicidade, pela felicidade deles. Tudo isso vai pertencer. Outra pergunta: como foi a vinculação dos meus pais? Né? Já se gostavam? O casamento foi arranjado? Foram obrigados a casar? Como aconteceu isso? Por exemplo, na vida desses meus avós, meus avós maternos, eu sei muito pouco sobre a história deles, mas o que eu sei é que o meu avô foi obrigado a casar com uma prima, com a qual, pelo que eu saiba, nem se consumou o casamento, porque ele fugiu. Era um casamento arranjado, ele não queria essa prima. E ele gostava da minha avó. E por muitos anos eles não podiam casar, porque o meu avô já era casado com essa prima, que não sei se consumou, se não consumou o casamento. Então eu me lembro, isso eu já era casada, eu acho. Se eu não me engano, eu já era casada. Quando se fez uma reunião de família entre os filhos, meus avós já tinham providenciado, eles tinham um testamento, né? Eles fizeram o testamento, compraram lá o seu jazigo lá no cemitério, né? Deixaram tudo prontinho para os filhos não terem nenhum tipo de surpresa, né? Caso eles falecessem. Eu lembro que eles fizeram uma reunião entre eles e os filhos. E os filhos então tiveram a ideia de celebrar o casamento dos dois, porque se descobriu lá que podia fazer o casamento. E a minha avó não quis. A minha avó, o argumento dela, a minha avó era muito assim, como que eu posso dizer? Tinha assim aquele posicionamento de não quero, né? De se emburrar, digamos assim, né? Minha mãe disse que a minha avó era muito brava. Eu conheço ela, sempre uma pessoa muito terna e muito triste, assim, muito... uma pessoa que era bem sentimental, a minha avó. Já a minha mãe conhece a minha avó como brava, né? As lembranças que a minha mãe tem. E aí ela não quis, bater o pé e não teve jeito. Não foi celebrado o casamento dos dois. Ela disse assim: quando eu era nova, o pai de vocês nunca se preocupou em casar comigo. Agora que eu sou velha, não quero. E faleceu assim, né? A minha avó faleceu antes do meu avô. Deixa eu ver como é que tá os comentários aqui. Boa noite, Ustane. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aí conosco. Vamos lá. O pessoal não colocou o temperamento lá, não respondeu a minha pergunta lá no chat. Vamos adiante aqui. Outra pergunta para você se fazer. Como era o amor entre eles e deles comigo? Como era o amor entre os meus pais, um com o outro, e deles comigo? Eram amorosos, eram violentos, não me davam atenção, eram muito ocupados. Como que era?
Eles tinham um compromisso entre eles e comigo ou eram negligentes? Como eles reagiram quando souberam que eu estava a caminho? Tiveram medo? Não tiveram? Tem muitos casos assim que as pessoas relatam, né? Que a mãe ficou com tanto medo porque tinha tantos filhos que pensou em tirar a criança, né? E isso acaba ficando gravado na pessoa, né? Geralmente, quando a gente escuta essas coisas, a gente encara como se fosse algo pessoal contra mim. Ah, a minha mãe tentou me abortar, então ela não gostava de mim. Mas não é pessoal. Ela tentou tirar aquela a gravidez. É assim que a mulher ela vai encarar, né? Não é, ela não pensa no ser, no bebê que está dentro. Ela pensa na circunstância, ela pensa na situação. Então é importante que a gente entenda, né, isso. Se coloque no lugar. Eu sou extremamente, quem me conhece sabe, né, que eu sou extremamente contra isso. Mas, como psicoterapeuta, eu tenho a capacidade de compreender o que o outro sente, o que o outro pensa, né, porque assim é o meu trabalho. Eu preciso compreender sem julgar. Então, eles tinham um compromisso entre eles e comigo. Como eles reagiram quando souberam que eu estava a caminho? Como os antepassados receberam o meu nascimento? Então, como os avós encararam, né? Às vezes é uma gravidez na adolescência. Daí tem toda aquela pressão, né? Da moça que conta que está grávida. E coisa assim que a gente sabe como funciona, né? Então, tudo isso vai me afetar. Havia briga entre as duas famílias? Como era o relacionamento das duas famílias? Como foi a vinculação dos dois clãs, das duas famílias? Brigavam, né? Como que foi? Como que criaram um vínculo? Como era as visitas de família, né? Quando se juntava toda a família, como era? Então essa fase vai, então, desenvolver o meu temperamento, né? Eu, criança, sendo cuidado pelos meus pais e me desenvolvendo ali. Segundo círculo, que é quando eu dou um passo adiante, né? Para fora do círculo eu, mamãe, papai, e dou um passo para fora no círculo que está mais para fora aqui de mim. Esse círculo se chama eu e os meus cuidadores, tá? Cuidados ao longo da infância e da puberdade. Então, quem são esses cuidadores? Esse círculo ele vai abranger desde a infância até a puberdade. Tá? Quando começamos a escolher relacionamentos fora do círculo dos nossos cuidadores. A puberdade ela vai se dar ali até os 11, 12 anos, que é quando abrange esse círculo, tá? Nesse círculo, nós observamos o amor prático do dia a dia, já que para que você pudesse se tornar um adulto, inúmeros cuidados físicos e emocionais foram empenhados a você. Ah, então, quem cuidou? Tinha uma tia que cuidava para a mãe poder trabalhar, era cuidado por babá, ia na creche. Como que era? Quem cuidou de você? Quem cuida também exerce uma certa formação, agora que não mais o temperamento, né? Porque o temperamento ele já está estabelecido, mas aqui vem a formação da personalidade. Tá? Isso desde pequeno, né? Desde criança, a personalidade ela vai começar a ser construída lá no nascimento. Então, forjou o temperamento, forjou a personalidade. A personalidade é o que a gente vai construindo aqui, né? Até a puberdade.
Aqui tomamos todos esses cuidados. E isso é necessário porque, para Albert Hellinger, ele diz assim: os filhos não podem suportar o desnível que sentem em relação aos seus pais, principalmente quando não sabem que a verdadeira compensação do que receberam dos pais consiste em transmitir isso para frente, né? Isso a outros, diz o Bert aqui. Especialmente mais tarde, seus próprios filhos. Quando os filhos percebem que é possível compensar tudo o que receberam de seus pais, transmitindo a outros o que receberam, aprendem a lidar com o que receberam e aprendem o que fazer com isso. A vantagem dessa atitude é que não precisam negar nada que receberam dos pais. Podem tomar tudo, porque sabem que o repassarão. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é preciso nessa fase, quando a gente tem pais emocionalmente saudáveis, né, que não encaram os filhos como uma propriedade sua, que eles podem fazer o que quiserem como se fossem bonecos, fantoches. Quando esses pais são pais emocionalmente saudáveis, que vão ensinar esses filhos a serem adultos, que vão dizer, meu filho, minha filha, a melhor forma de vocês retribuírem o amor que vocês receberam de nós é amando os filhos de vocês. É passando a vida para frente. A vida que a gente deu para vocês, que a gente deixou disponível, passar para frente. Claro que a gente está falando aqui de retribuição, né? A melhor palavra não seria retribuição, porque retribuir, ele dá a ideia de que você precisa devolver na mesma moeda. Dá a ideia de troca. Só que a vida recebida dos pais não tem como pagar por ela, não tem como, não há o que você possa fazer que retribua a vida que você recebeu dos teus pais. Então, qual seria uma palavra mais adequada para expressar isso? A palavra corresponder. Como você pode corresponder ao amor recebido dos teus pais? A vida que você recebeu deles. Passando a vida para frente. Amando os teus filhos. Respeitando, ensinando os filhos respeitosamente, quebrando ciclos de violência, né, de uma educação opressora, porque senão a educação opressora ela vai se perpetuar, né, e vai prejudicar as próximas gerações, porque às vezes a gente faz as coisas e repete as atitudes dos nossos pais sem se dar conta de que a gente às vezes nem sabe por que está repetindo aquilo, né? A gente nem sabe por que a gente está fazendo aquilo, sei lá, castigando os nossos filhos, punindo. A gente às vezes nem sabe por quê, mas às vezes uma repetição do que o pai fez com a gente, do que a mãe fez com a gente. E é preciso pensar, né? Equilibrar as coisas, né? Fazer a correção na medida da transgressão. É olhar para esse filho e verificar se a comunicação, né? Se ele sabia que realmente não podia fazer aquilo, né? Se ele estava ciente de que aquilo era proibido fazer, para aplicar a correção. E a correção precisa ser na medida. Não pode ser uma correção gigante para um erro pequeno. Porque senão esse adulto depois vai fazer isso. Ele vai estar lá no trabalho, ele vai ser um chefe lá no trabalho e vai corrigir, vai aplicar uma punição. Eu não estou encontrando agora a palavra, mas é de um tamanho
maior do que o erro cometido. E aí é que acontecem, né, acontecem então as disfunções, né, com ambientes tóxicos disfuncionais. Então, é importante que os filhos, eles saibam, eles tenham, né, esse ensinamento dos pais. Que eles, a melhor forma de serem felizes é passando a vida para frente. Porque a vida está viva e ela precisa ser passada para frente. Ela olha para o futuro, ela olha para frente. O rio não corre para cima e não corre para trás. Ele corre para baixo e para frente, né, para a vida mais jovem. Então, que perguntas que a gente pode fazer para entender como nós estamos, se a gente não está preso naquele círculo? Porque, por exemplo, na terapia, a gente identifica quais os problemas que o paciente tem, que o paciente traz, e de qual círculo é esse problema. A que círculo pertence o problema desse paciente? Então, essas perguntas ajudam muito. Uma pergunta, por exemplo: que tipo de gratidão você tem para quem te serve cotidianamente? Então, muitas vezes a gente fica preso, né, na queixa de... Vamos pegar o meu exemplo, a queixa que eu tinha, né? Meu pai só trabalha, não vai a uma festa de aniversário conosco, não viaja com a gente, é só a mãe que faz todo esse trabalho. Então, qual é o exercício que eu deveria fazer, né, e fiz na época, né, para tomar o meu pai, para encontrar, né, o valor real do meu pai, e não valores fantasiosos de uma carência que eu tinha do meu pai. Então, é fazer o exercício, né? Fechar os olhos e dizer: pai, muito obrigada pelas vezes que você amarrou meu sapato, meu tênis. Pai, muito obrigada por todas as vezes que você não deixou eu me atrasar para o colégio, porque você ia lá e me acordava com todo carinho. Dizia que era hora de acordar. Você cheio de coisas para fazer, já ia sair correndo para o trabalho, mas ia lá e me acordava. Muito obrigado, pai, por todas as vezes que você trabalhou em dias no final de semana, que era para o seu descanso, para que eu pudesse vestir uma roupa melhor, calçar um calçado melhor. Então, muito obrigada, pai. Muito obrigada, pai, por todo o esforço que você tinha de trabalho para providenciar um bom material escolar para mim, uma boa mochila. Muito obrigada, pai, pelas lembranças que eu tenho de você me colocar no seu colo, de me chamar daquele apelido carinhoso. Muito obrigada, pai. Sabe? E vai fazendo esse exercício. Pode fazer o exercício com a mãe. Muito obrigada, mãe, por todas as vezes que você acordou de madrugada, quando eu estava doente, quando eu estava com febre. Obrigada, mãe, por todas as noites que você passou em claro comigo. Obrigada, mãe, por todas as vezes que você teve que abandonar tudo em casa porque eu estava no hospital quando criança. E você precisou deixar os meus irmãos com alguém para cuidar de mim. Olha quantas coisas, gente. Quantas coisas. Você pode pensar em cada detalhe. Olha, eu tenho certeza que cada um de nós ficaria horas agradecendo apenas um dos pais. Ficaria um tempão agradecendo.
Por quê? Porque eles fizeram muitas coisas. Só que a gente acha que tudo é obrigação, né? A gente acha assim, não fez mais que obrigação. Eu não pedi para nascer. Então, quis ser mãe, aguenta. Quis ser pai, aguenta. E aí a gente fica sem gratidão, né? A gente fica um filho ingrato. Porque existe um preço a pagar, né? Por exemplo, uma mulher que vai dar à luz, ela pode pagar o preço da própria vida. Porque a mulher, no momento do parto, ela está entre a vida e a morte. É como se abrisse um portal entre a vida e a morte. E ela está nesse portal. Que pode ali a vida dela se encerrar. Então é esse o preço da tua vida. Esse é o preço que a vida te custa. E a humildade está em dizer, nossa, eu recebo a vida que a minha mãe me deu. Com tudo que ela contém e pelo preço que me custa. Se eu para nascer tive um parto difícil, a minha mãe teve um parto difícil, numa época que não tinha cesariana. O custo da dor, o custo de achar que ia morrer comigo dentro do ventre. Entende? Gente, são preços altos que as pessoas pagam. É preço de vida, é preço de sangue. E muitas vezes nós não sabemos ser gratos por isso. Então, algumas questões para a gente refletir, né, sobre o passado. Quanto custou o cuidado, a vida e o amor dos meus pais? Qual foi o custo de tudo que os meus pais passaram? Quais foram as dores da minha mãe no trabalho de parto? Quem cuidou de mim? Quem me ensinou a amarrar os cadarços? Sabe, poder dizer muito obrigada. E cada um de nós tem um jeito diferente de amarrar os cadarços, né? O jeito que os pais ensinaram. O jeito que alguém ensinou. Quem te ajudou a conquistar a autonomia? Para pensar. Foram os pais, as babás, os professores, os tios, os avós. Quem esteve cuidando de você? Você já agradeceu pelo cuidado? Por quem ensinou você a segurar o garfo e a faca? Por quem ensinou você a comer sem derramar as coisas, a lidar com prato, copo de vidro? Quem ensinou você a andar de bicicleta? É uma coisa que muitas pessoas relatam, né? Suas histórias de aprender a andar de bicicleta. Como que foi? Terceiro círculo. Relações adultas. Que aí vai entrar o dar e o tomar. Do jeito que eu aprendi na minha infância. É como eu vou me relacionar com as pessoas no mundo adulto. Então, quando adultos, há necessidade de um certo equilíbrio entre o dar e o receber. Entre o dar e o tomar. Eu já expliquei a diferença, né? Entre dar e receber e dar e tomar. O tomar, ele é diferente do receber. Receber é passivo. Eu dou e fico esperando receber e aí fico reclamando que o outro não me deu o quanto que eu queria. Eu dou mais do que ele. Só eu dou nessa relação e o outro não dá nada. Ou não dá quase nada. O tomar não. O tomar eu dou, eu deixo o meu amor disponível para o outro tomar do
quanto quiser, quanto necessitar. E eu tomo do outro da quantidade que ele deixou disponível para que eu tome. Entendeu? Eu bebo do amor do outro. E bebo o quanto que eu necessito. Então não tem cobrança. Eu deixo o meu disponível, ele pega quanto quiser. E ele deixa o dele disponível, eu pego o quanto eu quiser. Agora, mas eu acho que é pouco. Aí daí o problema é seu se você acha que é pouco. Entendeu? Por quê? Porque a ideia do tomar, o princípio do tomar, é que o outro tem liberdade de deixar disponível o quanto ele tem, o quanto ele pode, o quanto é possível para ele. Aí se para você não é suficiente, é uma coisa dentro de você, é algo que você precisa lidar dentro de você. Esse ser insaciável, né? Muitas mulheres, elas são insaciáveis, né? Nada sacia essa mulher, porque ela tem uma fome de amor que está exatamente nessa autoimportância, né? Nesse vitimismo que deixa ela soberba. Ela acha que dá mais que todo mundo e que todo mundo dá menos para ela do que ela merece. Tá? Precisa de terapia para lidar com isso. Ou, se não tem condições de pagar a terapia, uma dose de vergonha na cara também ajuda muito, tá? Deixa eu também falar, né, de uma forma também mais dura um pouco, né? Porque aqui no programa é tudo tão romântico, né? Tão legalzinho, né? A Michelle é tão gentil, mas vergonha na cara sempre nunca é demais, né? Sempre é bom. Então, o sadio é tomar. Então, o segredo não está em dar, tá? O segredo está em tomar. O sadio é tomar em equivalência e não dar em equivalência. Então, tire o seu olhar do dar. Pare de comparar o quanto você dá e o quanto ele te dá. Ou, se é uma relação entre filhos e pais, né? Ao quanto eu dou para minha mãe e o quanto que ela me dá. Pare de olhar o dar. Olhe para o tomar. E estabeleça um ritmo para tomar em equivalência. Então, eu tomo em equivalência com aquilo que eu deixo disponível. E aí fica equilibrado. Entende? Então, se eu deixo um tanto de amor disponível para que o outro tome. Da mesma forma, eu tomo o equivalente ao que eu deixei disponível. Então, Michelle, mas o outro deixa tão pouco disponível para eu tomar, eu passo sede. E eu aqui, é uma cachoeira que eu deixo ele tomar, mas ele toma menos. Então, ele está exercitando o equilíbrio. Porque ele está tomando do tanto que ele deixa disponível. Da mesma forma, se você sente que ele deixa menos disponível, que o teu copinho lá, quando você vai tomar, o dele é menor, né? Quando você vai tomar lá, você vai com um copo, menor não, você vai com um copo lá, os dois têm o copo do mesmo tamanho, mas quando você vai tomar, vai se servir lá do amor dele, enche só metade, e o seu, quando ele vai servir, enche tudo, então deixa menos disponível. Deixa menos disponível, ele toma meio, você toma meio. E aí vai trabalhando na comunicação, vai se comunicando com ele para proporcionar que ele aprenda a deixar mais amor disponível. E aí chega uma hora que enche o copinho. Aí você vai lá, você toma um copinho cheio,
Ele vem, toma um copinho cheio, um copinho do mesmo tamanho. Esse é o equilíbrio, tá? Não adianta você ir com um copão para encher só um dedinho, tá? Tô explicando aqui de uma forma lúdica para você entender. Tá? Então, o sadio é tomar em equivalência e não dar em equivalência. Sendo assim, sem julgamentos e expectativas, é o tomar por inteiro. Por quê? É inteiro porque é o que o outro deixou disponível, é o todo dele. Ah, mas eu queria que ele tivesse mais. Azar o seu. Lide com isso. Aprenda a se satisfazer com o que ele deixou disponível. Então, conforme os relacionamentos anteriores, nós criamos uma certa visão do que é o amor. Algo bem interessante de se observar é que quem, nesse círculo, dá mais do que recebe, possivelmente não recebeu o suficiente, nem no primeiro, nem no segundo círculo. Então, a pessoa que dá muito, geralmente, é o que a gente observa, o que o Bert observou, é que a pessoa que dá muito e também cobra muito é aquela pessoa que sente, porque são sensações, são percepções, sente que recebeu pouco dos pais, que recebeu pouco dos cuidadores, no primeiro e no segundo círculo. Então, essa pessoa, a reclamação dela será constante de que ela dá muito e os outros dão pouco para ela. Assim, essa pessoa ainda não aprendeu a receber. É uma pessoa que só sabe dar. Porque, como ela acha que recebeu pouco, ela também acha que ninguém vai conseguir dar o quanto que ela necessita. O quanto que ela quer. Depende da percepção de cada um. Ela não sabe receber, ela só sabe dar. O que gera dentro dela uma noção distorcida de superioridade. Então, se eu sou a pessoa que só eu sei dar, eu sou superior a todas as outras pessoas. Eu não sei receber. Entende? Então, eu sou sempre superior. Afinal, essa pessoa é forte, pode sempre dar e não precisa tomar de volta. Porque também ela acha que tem amor suficiente para ela e para todos os outros. Ela é uma fonte de amor inesgotável. Ela é quase Deus, né? Então, nesse círculo, nós começamos também a nos preparar para dar aos filhos a vida, para dar aos filhos a vida, sem esperar nada em troca. Porque o que os filhos podem nos retribuir é impossível. É uma comparação desleal. E aí, colocar esse peso em cima dos filhos é muita crueldade. O filho agora tem que retribuir pelos 9 meses que eu carreguei ele na barriga. Quantas mães falam isso? Seu ingrato. Agora lembrou que tem mãe, Não lembro quantos meses eu te carreguei na barriga? Entendeu? Não tem como essa pessoa retribuir. O filho, é impossível que o filho retribua a vida recebida. Então, é nessa fase, no terceiro círculo, que nós aprendemos a dar para os filhos a vida sem esperar nada em troca. Ou seja, dar a vida para que o filho faça o que bem entender com ela. Aceitando assim o livre-arbítrio e compreendendo que a qualidade dos nossos relacionamentos é nossa responsabilidade. Então, Bert, ele é muito sábio, nas suas observações, porque no mundo adulto, cada um é responsável
pelos relacionamentos, pela forma como se relaciona com as pessoas. Não há como no mundo adulto uma pessoa ficar reclamando porque os outros não dão amor a ela, porque ninguém me ama, ninguém me quer. A gente já identifica a disfunção, né? Uma pessoa com uma certa disfunção porque ela tem uma postura infantil, porque isso é uma demanda infantil, uma demanda de criança. Querer se sentir, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém nunca me deu. Se olhar numa posição existencial depressiva, né? Que é se olhar de baixo para cima. Os outros todos são, os outros são ok, eu não sou ok. Essa pessoa se sentir menos. E aí, se ela se sente menos, ao mesmo tempo ela se sente superior. Olha que coisa louca isso, né? Olha que paradoxo. Porque ela sente que ela é mais capaz de dar aos outros do que ela recebeu. É mais ou menos assim. Os outros todos, ninguém sabe dar direito. Eu sei. Porque já que eu não recebi, eu aprendi a dar, né? Aprendi. E assim, só ela acha que sabe dar do jeito certo, né? E aí ela não sabe receber. Não sabe receber, não sabe tomar. E não consegue prosperar. Porque, inclusive, para tudo de ruim que acontece na vida dela, tem um culpado, né? Se ela não prosperou, a culpa é dos outros. Como dizia o filósofo aquele, o inferno são os outros, né? É sempre culpa dos outros. Eu tenho que achar um culpado. Mas no final das contas, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Ver se o povo comentou aqui. Seguimos adiante. Seguimos adiante. Vamos ver aqui. Qual o quarto círculo? O quarto círculo, nem todas as pessoas conseguem avançar. O quarto e o quinto círculo, você precisa atingir uma maturidade emocional para conseguir alcançar esses dois últimos círculos. A grande maioria das pessoas vai parar no terceiro círculo do amor. Tá? Exatamente por causa dessas cobranças, por causa desse sentimento de escassez, de receber menos do que eu merecia. O mundo me deve, né? O mundo tem que me pagar pelo que eu faço. As pessoas têm que resolver para mim, né? O governo tem que resolver para mim. E todas essas queixas que são demandas infantis e de uma soberba imensa. O quarto círculo, ele se chama transpessoal, que é quando eu saio das minhas necessidades, quando eu saio do meu umbigo e eu vou começar a contribuir para o mundo, né? Eu vou começar a contribuir para a vida das pessoas. É quando eu começo a concordar com os outros seres humanos. Não é só eu que quero ter razão, mas eu quero concordar com os outros seres humanos, com as outras pessoas que existem no mundo. Eu paro com aquele pensamento de: nossa, há 43 anos atrás eu não existia. Como que o mundo podia ser mundo sem mim?
Como é que o mundo existia sem mim? Entende? Eu saio desse lugar de superioridade e eu passo para esse círculo, onde não é mais sobre mim, mas é sobre um algo que eu posso, que está dentro de mim, que eu carrego e que eu posso contribuir para a vida de outras pessoas. Então, nesse círculo, o que o Bert diz? Aqui nós expandimos o amor para a transpessoalidade e concordamos com todos os seres humanos sem um olhar de culpa ou julgamento. Tá? Aqui ultrapassamos aqueles limites da consciência que já vimos anteriormente. Atingimos a plenitude interna e concordamos que todos são livres para escolher. Tá? Então, nós tomamos os seres humanos por inteiro, dizendo, eu faço parte dos seres humanos. Então eu paro de dizer assim, o mundo está perdido. Mas quem é que é o mundo? Eu faço parte do mundo. Entende? Então, eu me incluo no mundo. Eu saio de uma posição de superioridade, né? Daquela pessoa que diz assim, volta logo Jesus, porque esse mundo está perdido. Porque esse mundo não tem jeito. Porque não sei o que, para o mundo que eu quero descer. Eu saio dessa postura de superioridade e começo a me incluir no mundo. Eu paro de dizer, o governo é corrupto. O governo não presta. Porque quem é o governo? Quem que é o governo? O governo é um nome subjetivo. No governo estão pessoas que têm nome, que fazem escolhas, que têm consequências. E são essas pessoas que compõem o governo. O governo é corrupto. Mas quem é o governo? São as pessoas que são corruptas que estão lá. Nem todas. Então, quais pessoas que corrompem o governo? Sabe, clareza na comunicação. Estabelecer clareza para dizer as coisas. Então aqui nós ultrapassamos aqueles limites da consciência, né? E nos tornamos um com os seres humanos. Nós tomamos os seres humanos por inteiro. Assim podemos amar independentemente do que eles fizeram ou deixaram de fazer. Amamos simplesmente por amar. E é isso que nós vemos, né? A igreja é da sua beleza, né? Ela traz a história desses heróis da fé, que são os santos, né? Santo é todo aquele que vive a fé de maneira heróica, de maneira desafiadora. Os santos tinham muito isso, né? De amar independentemente do que o outro faz, mas por quem o outro é. Então, aqui no círculo transpessoal, é preciso parar de julgar, é preciso parar de se sentir culpado. Por exemplo, na psicologia, vou falar uma coisa que de repente seja meio polêmica. Na igreja, muitas vezes, nós temos uma postura de fazer reparação. Né? Existem orações de desagravo, de reparação por uma ofensa
que o Santíssimo Sacramento, por exemplo, né, Jesus sacramentado, tenha sofrido. É quando, por exemplo, entra na igreja, sei lá, assaltam a igreja, abrem o sacrário, derramam as eucaristias no chão, ou enfim, fazem atrocidades com a eucaristia. Existe um tipo de oração que se chama oração de desagravo, né? Oração de reparação. Então essa é a culpa, esse é um tipo de culpa. Estou dando um exemplo aqui religioso, né? Um exemplo mais espiritual para explicar para você uma questão emocional. Então, na esfera emocional, existe essa questão da culpa. Quando a pessoa adquire uma postura de mártir dentro de casa, por exemplo. E essa pessoa mártir, essa pessoa que vai reparar os erros dos outros, ela acaba entrando em superioridade com os outros membros da casa. Ela acaba ficando superior. Por quê? Porque o mártir é sempre aquele que se sacrifica pelo outro. Se sacrificando pelo outro, os outros nunca vão conseguir ser capazes de fazer boas obras, porque o mártir sempre é maior, sempre é melhor, sempre é aquele que fez mais, sempre é aquele capaz de mais. E aí os outros vão minguando, os outros vão se sentindo inferiores. Isso acontece, por exemplo, dentro de uma casa onde um dos membros da família, geralmente o pai, mas pode ser aquele filho mais velho, que carrega toda a família nas costas, que se sacrifica, que ele diz, eu me sacrifiquei por vocês. Esse é o mártir. Que também isso é uma reclamação de vítima. Porque existem dois tipos de vítima. Existe a vítima do faz pra mim, né? A vítima que se sente incapaz, né? Deprimida, ali, né? Entristecida, que eu não sei fazer, eu não sirvo para nada, eu sou uma porcaria, né? Isso também existe uma alta importância dentro dessa reclamação, mas não vou entrar nesse mérito. E existe a vítima do se eu não faço, ninguém faz. Nessa casa é tudo eu. Se eu não faço isso aqui, ninguém faz. Só que quando a gente questiona um pouquinho essa pessoa, a gente vai descobrir que ela não quer desocupar esse lugar. Ela não quer reorganizar a família para que todos deem a sua contribuição. Não, porque é muito grande esse lugar que ela ocupa de mártir. De alguém que se sacrifica, que dá o sangue pela família. Entendeu? E ela não consegue se tornar uma igual. Ela precisa sempre ficar superior. Porque assim, porque ela já ligou esse papel à sua identidade. Ela não consegue mais diminuir de tamanho. Tá? Claro, só com terapia, com ajuda, tá? Então a transpessoalidade é isso. É amar as pessoas independente do que elas fizeram ou deixaram de fazer. Sabe, é fazer como, por exemplo, João Paulo II fez. De ir lá na prisão e dizer para aquele que tentou assassiná-lo: eu te perdoo. Não porque eu sou superior a você. Não porque eu tenho capacidades superiores a você. Mas porque você é meu irmão. E eu sou capaz de amar você. Independentemente do que você faz. Mas por quem você é. Filho de Deus. Meu irmão em Cristo. Tá vendo como é diferente? Então, os grandes santos, né, os santos que a gente mais admira, tinham esse comportamento, essa postura
de amar sem julgar. Tá? E agora indo para o quinto círculo do amor, que é quando o nosso amor se expande mais ainda. Deixa eu achar aqui, cadê a minha colinha, meu roteiro aqui. Quando o nosso amor se expande mais ainda, que é o quinto círculo, que é o círculo do concordar com o mundo. Então eu já concordei com todos os seres humanos, eu já não os julgo mais e já não me coloco superior a eles, fazendo reparação pelos erros deles, mas eu deixo que cada um lide com suas próprias escolhas, né? Que eu deixo que o dependente químico lide com o seu vício, eu deixo que o endividado lide com as suas dívidas, eu deixo que o alcoólatra lide com o seu vício, eu deixo que o pai de família, que aquela família, com aquele marido e mulher que não estão se entendendo, lidem com as suas próprias questões. Então eu deixo, posso até ajudar, auxiliar, mas sempre orientando e não fazendo por eles. E daí aqui no quinto círculo eu concordo com o mundo. Nesse último círculo, atingimos algo ainda maior, que beira a espiritualidade. Aquilo que o Bert Hellinger, que era sacerdote, né, ele era padre, ele então trouxe como a espiritualidade, que não é religião, tá? Não se trata de ser uma pessoa religiosa, porque o religiosismo é aquela pessoa que faz que cumpre os preceitos, é como os fariseus lá da época de Jesus, né? Cumpre os preceitos, se vestem com as vestes de fariseu, mas é tudo externo. Interno, ele já não tem mais um relacionamento com Deus. Todos nós estamos sujeitos a sermos religiosos, né? No sentido de fazer coisas para Deus só no lado de fora e esquecer o relacionamento com Deus no lado de dentro. Então, posso falar muito de Deus, mas falo muito pouco ou quase nada com Deus. Então, esse é o religioso. Então, o Bert não está falando aqui de religiosismo, tá? Ele está falando de espiritualidade. Que só quem chega no quinto círculo consegue fazer uma conexão com a sua própria alma e penetrar no seu espírito. No seu espírito, que é a porção da nossa alma que se sabe eterna, perpétua, que sabe que não morre, que sabe que viverá com Deus na eternidade. Sem que ninguém precise falar, o Espírito sabe. O Espírito sabe que tem um propósito na vida, que é ligado que a sua prosperidade está ligada a um propósito dado por Deus. Já expliquei aqui em outras vezes, né? Nem todo rico é próspero, porque prosperidade está ligada ao propósito, a uma promessa de Deus sobre a vida daquela pessoa. Aqui é possível ver propósito apesar das adversidades. Não é apenas aceitação, é concordância em si, não é aceitar o mundo. Eu estou me colocando superior ao mundo. Não, eu aceito o mundo, né? Eu não... Imagina, eu sou muito maior do que o mundo, né? Eu aceito. Claro que é ironia, né? Não é aceitar o mundo, é
concordar dentro de si e compreender que a vida não seria tão bela se as adversidades que aconteceram não tivessem ocorrido. Então, para que nós possamos apreciar a luz, é preciso haver a escuridão. Entende? Então, a nossa vida precisa, né? A nossa vida ela é cíclica. Ela tem fases. Né? Existe a natureza, né? Tem fases. A natureza tem as suas... meu Deus, eu estou perdendo as palavras hoje, né? Mas a primavera, o verão, o outono, o inverno, né? As estações, né? Nós, seres humanos, também temos estações. A gente tem a primavera da vida, que é a nossa infância. Nós temos o verão da vida, onde os calores, né? As temperaturas estão em alta, que é a nossa juventude, a nossa adolescência, né? Jovens adultos. Depois nós temos o outono da vida, que é a meia-idade, né? Onde a gente vai... onde as nossas folhas já vão ficando mais douradas, onde a gente vai buscando mais o sentido, as coisas que fazem sentido na vida. Desaceleramos um pouco da velocidade de conquistar, de buscar. E queremos mais conviver, desfrutar daqueles, né, que nós temos ao nosso lado, porque dentro de algum tempo eles já não estarão mais conosco. Então esse é o outono da vida. E aí tem o inverno da vida, que é a velhice, que é a idade, né, onde nós somos idosos, né, a terceira idade. Então, nós também, a nossa vida tem fases, tem estações que a gente precisa passar. E é a compreensão de que tudo passa. Né? Só Deus não muda. Como diz Santa Teresa de Jesus. Há uma profunda compaixão pelas pessoas e uma intensa noção de unidade. Olha que lindo isso, né? Então, geralmente, nós, psicoterapeutas, a gente vai encontrar as questões dos nossos pacientes no primeiro, no segundo e no terceiro círculo. Dificilmente essas questões estarão no quarto e no quinto círculo, porque só a pessoa tem que ter um nível de maturidade emocional para adentrar no quarto círculo, e a pessoa precisa ter um nível de maturidade espiritual para adentrar o quinto círculo. Então perceba que tem um caminho pela frente, porém a grande maioria das pessoas nem sabe que isso existe, nem busca também, para ali nas suas questões e fica, né? Nos seus emaranhados, nas suas brigas, seus dramas, nas suas questões, nos seus orgulhos, nas suas queixas, ali, emaranhados em tudo isso, sem desfrutar desses círculos de amor que Deus colocou dentro do nosso coração para a gente desfrutar mais da presença dele, que são o quarto e o quinto círculo. E a mensagem que eu tenho para você, para finalizar o programa de hoje,
fechar os olhos agora antes de você dormir. Fechar os olhos e agradecer. Agradecer por cada detalhe que você aprendeu na infância com os teus pais. Tanto pelos momentos de luzes quanto pelos momentos de trevas. Agradecer pelas faltas, porque a falta que se torna depois combustível para a gente buscar as coisas que a gente quer na idade adulta. Que você agradeça quem cuidou de você na infância, até a puberdade, quem esteve com você, os colegas do colégio, aquela primeira professora, aquela professora querida que você lembra com carinho. Agradecer, né? Por aquele abraço que você recebeu da sua professora, por aquele encorajamento que foi tão importante quando você se sentia inseguro. Pelo bullying que aquele colega fez no colégio, né? Que geralmente a gente escuta, né? Ah, encontrei, sei lá, aquele colega lá que fez aquele bullying ou bateu em mim no colégio. Encontrei lá no bar, estava bêbado, caído no chão. Olha o futuro dele, olha o futuro, olha o meu futuro, né? Como que foi. Então, não uma vingança, mas olhar para essa pessoa com compaixão, com misericórdia, e dizer, eu agradeço mesmo por aquele bullying que me tornou forte, por aquela violência talvez que me deixou mais forte, que me ensinou a me defender, por ter escolhido não ser como eles, não fazer esse tipo de coisa como eles, mas decidir ser diferente. Como foi bom ter decidido ser diferente. Eu posso, né? Hoje eu sou adulto, posso fazer diferente, posso escolher diferente. Agradecer pelos relacionamentos, né, na juventude, por ter conhecido a pessoa amada, por ter conhecido o amor da sua vida, por ter conhecido grandes amizades que estão há anos com você, ou por ter conhecido aquelas pessoas que não valeu tanto a pena, mas que também são filhos de Deus, também estão no mundo. E que bom que não permaneceram se não eram pessoas verdadeiras. Graças a elas eu aprendi a identificar quando uma pessoa mente, quando uma pessoa é falsa. Agradecer por aquela pessoa, por exemplo, né, às vezes o casal não consegue permanecer junto, mas por essa pessoa, esse ex-marido, essa ex-esposa, que deu os filhos que você tem, então deu a você presentes que são para sempre, que são eternos. Os maiores tesouros que a gente tem são os filhos. Então, obrigada a essa pessoa que fez parte da minha vida no momento, né? Ter conhecido no terceiro círculo essa pessoa, que me deu meus filhos, que hoje não vive mais comigo, mas que graças a essa pessoa, graças a não ter dado certo, hoje eu vivo com a pessoa que eu realmente amo. Sabe, não quero entrar aqui nas questões, né, nos ensinamentos sobre matrimônio, né, que Jesus deixou, porque isso seria uma catequese, isso seria uma orientação espiritual. Aqui o programa é focado, né, e a comunidade, o padre sabem, é focado a reconciliação das minhas culpas interiores, né, das culpas de cada um de nós, culpas interiores. Então, para poder levar uma vida com Deus, eu preciso reorganizar minha vida emocional. E hoje nós lidamos com segunda união, terceira união, com pessoas que mudam, né, seus companheiros aí de jornada, né? Mudam seus parceiros, mudam seus cônjuges.
E a igreja cada vez mais tenta lidar com isso, permanecendo, lógico, fiel aos ensinamentos de Cristo, que são imutáveis, nem o Papa pode mudá-los. São ensinamentos de Cristo. Então, a igreja acolhe também esses casais, né? Onde o relacionamento primeiro não deu certo e hoje alguns vivem bem e tal. Não podem se aproximar da comunhão, né, da Eucaristia, mas podem comungar a palavra de Deus nos seus corações. Isso também é um exercício de humildade. Isso também é um exercício de se colocar humilde diante do Senhor e dizer: tá bom, se o Senhor não autoriza que eu me aproxime da comunhão, eu não vou me aproximar da comunhão. Eu vou ser obediente. Eu concordo. Eu concordo com o que o Senhor disse. Que você possa agradecer. Agradecer pela comunidade que você participa, pela igreja que te acolhe, que você participa, né? Faz parte das relações humanas, pelo seu ambiente de trabalho, que tudo isso é terceiro círculo, né? Que você concorde com as pessoas, né? Consiga olhar as decisões delas sem julgamento, mas compreendendo que ali tem um ser humano com uma história. E que essa história impacta o mundo inteiro, né? Porque somos uma unidade. Que você possa dar passos rumo ao quarto círculo, ao quinto círculo, que aí é o relacionamento, né? O concordar com o mundo, com o planeta em que vivemos, né? Com tudo que consiste, tudo que constitui o mundo, o planeta que Deus criou. E viver em paz, fazendo aquilo que está no seu controle, o melhor que você pode com a vida que você recebeu dos seus pais e que foi amado como foi possível ser amado. Tá bom? Quero deixar um beijo aí para você. Quero desejar uma excelente semana. Que Deus te abençoe. Este é o programa Curados para Curar. Toda terça-feira, ao vivo, às 20 horas, aqui no YouTube da Comunidade de Louvor e Adoração Emanuel. Deus pertinho de você. Deus está conosco. Aleluia!